ferramentas. Vou iniciar aqui com vocês alguns tipos de ferramentas e na realidade as ferramentas que mais vão aparecer em questão de aferição para vocês iniciantes. Na realidade não há necessidade agora de um osciloscópio ou de ferramentas mais sofisticadas, mas ferramentas também necessárias que profissionalizem sua bancada. Um multímetro digital, um multímetro analógico, isso eu não dispenso e vou provar daqui a pouco para vocês o que acontece em questão do multímetro analógico, tá? Vou explicar algumas situações. Primeiro vou fazer a demonstração do quadro dos multímetros. Na realidade eu tive uma apresentação inicial falando sobre as ferramentas necessárias numa bancada para você montar, constituir sua oficina. Mas eu vou mostrar aqui para vocês de novo, repetir, a questão do multímetro digital e a diferença entre o digital e o analógico. Graficamente, ou em questão de medidas, na realidade, os multímetros eles não se diferenciam muito em questão de trabalho. Multímetro por quê? Porque na realidade ele tem múltiplas funções dentro de um único quadro, tá? Eu tenho aqui um gráfico onde começa de 200 até 200 MB, de 200 ohms a 200 MB, um multímetro da linha ôhmica, né? A parte ôhmica dele. Então esse aí seria um ohmímetro. Eu tenho desse ponto aqui, onde eu tenho 200 mV até 1000 volts aqui. Na realidade esse multímetro aqui já corresponde, a parte do multímetro, desculpe, o voltímetro, só que é um voltímetro de corrente contínua. Como destacar um multímetro de corrente contínua para um multímetro de corrente alternada? Sempre surgem algumas dúvidas sobre esse ponto, então vou demonstrar aqui. Você tem esses pontos tracejados aqui. Eu tenho aqui do lado de cá, eu tenho o ponto tracejado e o ponto retilíneo. Isso justifica, na realidade, uma fonte de alimentação contínua, tá ok? Abaixo você pode ver que eu tenho 700, 200, 20 e 2 volts. E ao lado do V eu tenho uma senoide. Essa senoide representa que esse é alimentado por uma tensão alternada, tá ok? Aqui embaixo eu tenho outra representação onde tem 20 mA, 200 mA e 20 A. Esse daqui representa aí também o A com a senoide, representa a amperagem. Então esse aqui é o amperímetro. Isso é um amperímetro de corrente alternada. Do outro lado eu tenho um 20A, 200 mA, 20 mA. Então representa com o A e a representação da contínua aqui, então um amperímetro da corrente contínua. Tenho aqui algumas capacitâncias, 2 nanofarad, 20 nano, 200 NF, 2 microfarad e 20 microfarad. Eu já falei sobre capacitores para você, então na realidade esse aqui é um capacímetro, limitado até, porque esse é um capacímetro de 20 microfarad no máximo, mas ajuda em algumas medidas e auxilia para você. Você olhando mais em cima aqui também tem, deixa eu posicionar aqui, eu tenho aqui 200 kHz. Na realidade isso aqui é um multímetro também que é onde tem um frequencímetro e essa frequência vai até 200 mil Hz, tá ok? Temos aqui o Faraday e o Celsius. O Faraday e o Celsius, quem sabe, que conhece mesmo, sabe que é a linha térmica. E eu tenho esse diodozinho com um bip aqui, que é onde você faz a aferição do diodo. Então pronto, apresentada a parte do multímetro, onde tem ohmímetro, voltímetro, amperímetro, tanto corrente alternada como contínua. Temos aqui o capacímetro, temos o frequencímetro e ainda temos a medida térmica. Então pronto, como fazer a aferição desses elementos utilizando o multímetro? Então eu tenho aqui, ó, V, tensão, ohms, frequência e temperatura. Todos esses estão encorpados nesse ponto aqui. O com quer dizer o comum, a ponteira preta, o negativo, o terra, tá ok? Então utilizando esse aqui e esse aqui, eu posso utilizar esses métodos todinho. Tanto tensão, ohmímetro, frequencímetro e Celsius, que é a temperatura, eu utilizo ele. Agora se eu quiser medir corrente, já vou mudar. Eu vou retirar esse daqui que seria a ponteira vermelha e vou modificar para esse ponto, que é M, ou miliamperagem de corrente alternada, ou ampere, tanto para corrente contínua quanto amperagem para corrente alternada. E daqui a pouquinho eu vou demonstrar como você faz essa aferição. Pronto, o display já é conhecido. Eu tenho aqui o power
power dele aqui, ligar, tá ok? Dentro de alguns minutos, se você deixar ele desabilitado sem utilizar, ele desliga automaticamente. Eu tenho o hold na realidade, se você estiver fazendo uma leitura onde não tem como você verificar rapidamente o que está se passando do display, é só você apertar o hold e a imagem ficará congelada. Irei mostrar isso aqui para vocês também. Pronto, esse foi o multímetro digital. O multímetro analógico, ele se diferencia do digital em alguns aspectos. Primeiro, obviamente, ele usa um galvanômetro para fazer a medida. Você vê na parte superior aqui que eu tenho a linha ômica aqui, né, a ferradurazinha que representa o ohms. Eu tenho o infinito até o zero. Então é essa parte ômica que vem do infinito até o 0 ohms. Então essa parte do ohmímetro é esse ponto aqui, do vezes 1 até vezes 10K. Esse multímetro aqui é um multímetro chamado 20 mega. Por que 20 mega? Porque você pode ver que dentro do infinito, depois do infinito aqui eu tenho 2000. E se eu multiplicar 2000 por 10.000, não, esse aqui na realidade, peço desculpa a vocês. Esse aqui é um multímetro de 10 mega, porque ele na realidade ele tem 1K vezes 10K, então dá 10 mega. Se eu tivesse 2000 aqui, como normalmente tem alguns outros multímetros analógicos, ele já poderia medir até 20 mega, que é o mais recomendado, o multímetro de 20 mega, tá? Então seria 2000, infinito 2000 multiplicado por 10.000 seria um multímetro de 20 mega. Mas toda essa escala aqui, na realidade, é multiplicador. Então eu tenho aqui, vamos supor, eu estou na escala x1, parei, próximo aqui, vamos supor em cima do 20. Então é só multiplicar 20 por 1, eu tenho 20. Como eu estou na escala menor, então eu tenho um componente de 20 ohms. Um resistor, obviamente, ou um condutor, onde vai demonstrar essa aferição. Então qualquer escala que eu variar aqui, eu vou multiplicar pelos números que ele parar aqui em cima, certo? Agora, eu tenho também nesse multímetro, eu tenho a escala de ACV, que está em vermelho aqui. Eu tenho a escala de DCV, que está em branco, tá ok? Tem o miliamperagem, ele mede miliamperagem também. Alguns multímetros ele mede, chega a medir amperagem na escala numa linha de multímetro analógico, tá ok? Agora uma coisa que eu não recomendo, vocês podem observar esse multímetro aqui, não é um multímetro perfeito, ele não é bom. Ele é um multímetro que sofreu uma queda e acabou se alterando. Então o que acontece? Ele não está em seu estado perfeito. Eu vou pegar um multímetro que esteja em estado perfeito e vocês vão observar qual é a característica dele, tá ok? Esse multímetro que vocês estão vendo aqui já é um multímetro de perfeito estado. Primeiro, agora esse multímetro já muda algumas características, é um multímetro de 200 mega, já é um multímetro mais sofisticado, tá ok? Que hoje eu utilizo ele, mas você pode ver, ó, o galvanômetro dele pousa levemente, não sofre pancada, eu posso sacudir, ó, ele não vai se mover com facilidade diante desse aqui. Existem multímetros desse estado aqui que são baratos, mas só que você já observe isso. Se ele estiver fazendo isso, ele não é um bom multímetro, ok? Pode errar nas leituras. Esse multímetro aqui, na realidade, representa a mesma coisa desse aqui, só que é um multímetro de 200 mega, mas faz a mesma composição. Esse aqui em bom estado também é um multímetro muito bom, tá ok? Vamos agora botar esses elementos a trabalho. Vamos botar ele para trabalhar. Tá, ponteira. Comentei nas aulas sobre instrumentação, então você já sabe, não preciso repetir, né? Ponteira de boa qualidade. Essa aqui representa só que ela está na bancada para caracterizar que vocês não devem usar essa ponteira em questão de medidas. Vamos fazer agora algumas medidas de corrente contínua e alternada, tá ok? Eu tenho aqui, vou gerar aqui uma tensão contínua e vou fazer umas aferições, demonstrando para vocês que a mesma aferição que eu faça para qualquer tensão que eu aplique aqui, você pode representar no seu multímetro, tá ok? Eu só vou explicar com a tensão que eu tiver aqui, eu vou explicar para você qual é a escala que eu devo utilizar e depois só se referenciar a escala em variantes da tensão. Então vamos colocar aqui uma fonte em trabalho. Pronto, agora eu vou pegar o multímetro, utilizo a escala, a ponteira preta no com, a ponteira vermelha no
tensão mesmo aqui. Vou mudar a escala agora para a maior escala que tiver, não sendo 1000, que não há necessidade, mas 200 volts já me auxilia, porque eu não sei ainda se essa fonte está conduzindo diretamente, se ela está ok. Então aqui já me auxilia a evitar que queime o meu multímetro, tá? Então aqui eu tenho, vou inserir a ponteira, não sabendo quem é positivo e negativo, só se vier marcada vermelho e preto, já facilita, mas quando não tem uma cor definida, eu verifico. Pronto. Aqui ó, pode-se observar primeiro que eu tenho 11.5, 11.4 a média mais ou menos. Se eu pegar, aumentar, então eu estou em 200 volts, tá ok? Eu botei em 200 volts. Eu vou passar para 20 volts então, já que ele não acabou não agregando nenhuma tensão muito alta. Então 20 volts e tenho aqui ó, 11.46, pronto. Isso aqui vocês podem ver que não surgiu nenhuma entrave na linha da leitura, porque eu estou na posição correta. Mas se eu inverter essa ponteira, se a ponteira vermelha estiver no local errado, vai aparecer aquele tracinho. Ó. A leitura pode ser semelhante mesmo que a anterior, mas olha que o tracinho negativo na frente justifica que eu estou com a ponteira invertida. Então você observe isso na hora que você for fazer a aferição. Só se você tivesse medido uma tensão negativa, ou no local negativo, que você poderia ter essa relação, onde o negativo estaria na carcaça, na massa, e você vai colocar sobre uma tensão negativa e ponteira. Fazendo a posição aqui normal, olha ela de novo. Então na realidade a ponteira estava invertida. Isso aqui deu uma leitura real, tá ok? Agora eu vou fazer esse mesmo teste de tensão contínua com a mesma tensão com o multímetro analógico. Vou utilizar esse que eu falei para vocês que é mais fraquinho, que mais. Se você tiver com ele aí, já dá para utilizar. Então aqui eu vou mudar agora a escala para DCV. Como eu constatei lá que não tenho uma tensão muito alta aqui, então na realidade eu não vou ter necessidade de passar para 250. Venho para cá agora e coloco a ponteira sobre os terminais da fonte e constato que o que? Como seria 11.46 no digital, vamos ver se vocês conseguem dar uma visualização. Deixa eu botar bem, posicionar isso. Pronto. Fazer o trabalho aqui para vocês terem uma maior nitidez. Vocês podem ver que a contagem, primeiro, estou na escala de 50. Quando eu estou na escala de 50, a escala do meio representa a escala de 50. Ó, pode ver, ó, 10, 50, 250. Então, a escala do meio aqui representa a escala de 50 volts. Deixa eu posicionar bem para vocês terem uma noção do que ele está fazendo leitura. Então aqui eu tenho, como eu estou na escala de 50, eu tenho o 10 aqui. Subindo um pouquinho, eu tenho o 10 debaixo do 2, então o primeiro pauzinho aqui vale 1 volt, o segundo pau valeria mais 1 volt. Então tem aqui, ó, primeiro pauzinho, segundo. Então na realidade eu tenho aqui 11, alguma coisa, porque ele está entre os dois contatos aqui, ó, os dois terminaizinhos aqui, seriam os dois pauzinhos aqui, ele está representando na realidade 11,46 do multímetro digital. Mas já observaram que vocês não vão ter precisão de tensões menores, assim, pontilhadas dentro do multímetro analógico e não tem essa facilidade de fazer leitura. Mas pelo menos dá já uma característica da tensão que você tem, tá ok? Lembra da representação inversa do multímetro analógico digital? Eu vou fazer agora a representação do analógico. Então aqui eu tenho, ó, observaram? O galvanômetro ele move ao contrário, diferente do multímetro digital que está aparece tracinho negativo. O analógico, se você botar a ponteira invertida, ele vai puxar no sentido anti-horário. Então na realidade ele é um componente que não pode ser invertido na ponteira. Isso aqui a tensão é baixa, então acaba não acarretando nenhum defeito nele. Mas se fosse uma tensão muito alta, poderia provocar um defeito. Tá ok?